Está começando mais uma edição do Faz Bem, a sua revista eletrônica semanal sobre qualidade de vida e com aquelas histórias que você mais gosta. E hoje, diretamente aqui da Ponta da Praia. Eu sou Dani Souza e convido você para ficar aqui comigo e ver quanta coisa pode te fazer bem. Eles podem até não ser iguais a gente, mas como todo mundo, precisam de quem possa dar amor, carinho e uma boa parcela de dedicação. Você vai conhecer agora a história de pessoas que são capazes de quase tudo para ver um animalzinho feliz. Quem vê essa tranquilidade nem imagina o que esses animaizinhos já passaram. Abandono, maus tratos e muito sofrimento. Ainda bem que existem pessoas que se preocupam com isso todos os dias. A ONG Mais Amor atua há 9 anos no resgate e adoção de gatos e cães e já salvou mais de 5.000 animais. Uma história de amor e dedicação que começou com a dor de uma grande perda. Na verdade, o que me motivou a entrar foi a perda do meu cachorro. E a gente entra de uma forma muito despretensiosa, né? Mas você lida com vida, né? E essa minha sobrinha, que na verdade está ali junto, foi quem começou comigo. E ela faleceu, foi acometida, na verdade ela era transplantada do rim e foi acometida pela dengue hemorrágica. Ela pegou dengue, evoluiu para hemorrágica e ela veio a óbito. E nesse momento, assim, por mais que eu sempre fiz tudo pelos animais, é muito difícil, né? E quando eu olhei assim para ela, que a gente achou essa foto dela com o Carandache, foi na verdade um gatilho novamente, né? Porque a gente desperta esse amor pelo sofrimento que eles passam, né? Isso faz com que a gente não se conforme, né? É o inconformismo mesmo que faz a gente continuar. É você olhar e falar, não é possível que alguém consiga fazer isso, né? Tamanha maldade. É amor. Né? Não tem jeito. O nosso nome nasceu por isso, porque a gente ama muito, né? A gente ama incondicionalmente os animais, a gente não podia ter outro nome, né? Nasceu do amor da minha família, do amor da minha sobrinha, que era minha sobrinha e minha filhada, nasceu do amor que a gente tinha pelo nosso cachorro. Então isso me muda o tempo inteiro, me transforma o tempo inteiro, faz com que eu enxergue a vida diferente, porque eu sempre falo para as pessoas, quando você consegue amar um animal incondicionalmente, você é outra pessoa. Você é incapaz de fazer alguma coisa para alguém, não existe inimigo para você, né? E quando você perde alguém que é importante, você percebe que tudo ao redor é muito fútil, briga, bobagens, né? A gente tem um intuito muito maior na Mais Amor, que é amar eles e salvar cada dia mais. Isso me faz estar viva, isso me faz... Eu quero que meus filhos me olhem um dia e falem, a minha mãe deixou esse legado. Isso é que me move todos os dias. As histórias de amor, superação e dedicação também fazem parte da ONG Patinhas que Brilham. Graças aos esforços de muitas pessoas, a maioria delas tem um final feliz. Ela foi resgatada da prenha, no Japuí, ela apanhou, ela perdeu a cria. Da cria a gente conseguiu salvar só 2 e eu não consegui doá-la. Ela ficou sendo a recepcionista aqui do nosso bazar. Você também pode fazer parte desta corrente do bem, visitando as ONGs para interagir com os animais ou dando a contribuição que puder. O contato da ONG Mais Amor é pelo telefone 13 99607 2581. E o da Patinhas que Brilham é 13 99782 5737. Os animais, eles nos ensinam, eles nos fazem ser melhores. Basta a gente olhar nos olhos deles que a gente sente tudo que eles sentem. E se a gente quiser, a gente se torna uma pessoa muito melhor. Eles
eles são muito fofos, né? Por isso, precisam também daqueles profissionais que sempre sabem o que fazer para deixá-los com mais saúde. Chegou a hora da nossa Dica Pet. Falar um pouquinho para vocês hoje sobre animais idosos. Bom, hoje a gente tem visto cada vez mais os cachorrinhos chegando com uma idade bem avançada, 17, 18, 19, 20 anos. E isso se dá porque hoje a gente, na medicina veterinária, a gente está bastante avançado em muito diagnóstico. Então hoje fica muito mais fácil a gente conseguir pegar algumas doenças mais cedo do que a gente pegava há 20, 30 anos atrás, né? Então, o que é importante para vocês saberem? Façam exames de check-up nos seus animais. Quando que a gente começa isso? Normalmente com 8, 9 anos de idade é o ideal a gente começar, mesmo que seu animal não tenha sintoma, tá? Então procure seu médico veterinário, converse com ele, façam os exames de check-up. Quais são os principais exames que a gente pede? Um exame de sangue completo, um ultrassom e um ecocardiograma. Muitas vezes o exame de imagem do ultrassom já mostra pra gente alguns órgãos como o rim, já com alteração, e aí a gente consegue ter uma ideia de que está acontecendo alguma coisa mesmo antes do sintoma. A mesma coisa com o coração. No esteto, né, na ausculta, às vezes a gente não percebe algumas coisas do que o exame de imagem nos mostra. Então, só para vocês terem uma ideia, um animal com insuficiência renal, por exemplo, ele só dá sintoma externo de beber muita água, fazer muito xixi e começar a perder peso quando ele perdeu 75% do rim, né? Então aí a gente já não consegue ter muito desse rim para poder trabalhar e para poder ajudar esse animal. Então façam esses exames o quanto antes. Não esperem seu animal ter sintoma. E no próximo bloco você vai conhecer um pouco mais sobre a saúde da criançada. Não sai daí, a gente volta já. Considerado o marco inicial da cidade de Santos, o Outeiro de Santa Catarina é um daqueles lugares que você precisa conhecer. No início da colonização, o local chegou a abrigar 2 capelas dedicadas a Santa Catarina de Alexandria. Hoje mesmo, depois de muitos séculos, o lugar ainda tem uma aura histórica que atrai turistas o ano inteiro. Inteiramente modernizado, o Outeiro tem sido palco de shows musicais, feiras, exposições e sempre é um passeio que vale a pena. Conheça o Outeiro de Santa Catarina, curta a cidade. A saúde da criançada é sempre uma fonte de apreensão para os pais. Mas será que eles podem fazer alguma coisa para ajudar os pequenos a serem mais saudáveis? Quem responde é a nossa consultora em pediatria. Desde que a mãe está grávida, os 9 meses da gravidez, os 6 primeiros meses que a criança está mamando ou no peito exclusivo ou só fórmula, e até os 2 primeiros anos da criança, impacta no futuro dessa criança. Então, se a gente quer criança saudável, sem diabetes, sem pressão alta, sem obesidade, a gente precisa se atentar nesses primeiros 1000 dias. Então, tudo que a mãe come lá na gravidez impacta no futuro dessa criança. Então, para as gestantes que estão aí nos vendo, tome cuidado com o que vocês estão comendo, comam rico, frutas, legumes, verduras, bem variado, porque isso vai nutrir o seu bebê. Para as mães que estão amamentando, a mesma coisa, tudo passa pelo leite. Então, a mãe que está amamentando precisa comer saudável, não pode ficar comendo muita besteira, porque tudo isso está passando pelo leite. E aí vamos começar com introdução alimentar. Quando a gente faz? Mudamos muito, gente, a pediatria está sempre se atualizando. Antigamente a gente fazia o quê?
Lá para 4 meses começava com suquinho, depois bate a fruta, depois bate a comida. Hoje em dia, a Organização Mundial de Saúde e Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda o quê? Aleitamento materno ou a fórmula até os 6 meses, introdução alimentar começa com os 6 meses, se as crianças tiverem os sinais de prontidão. Então ela tem que estar sentadinha, sem apoio, tem que estar firme. Por quê? Para ela não poder engasgar. Introdução alimentar, ela começa com 6 meses. Não quer dizer que a criança tem que bater um pratão de comida com 6 meses. Ela precisa conhecer os alimentos. Então, o BLW é quando a gente faz aqueles cortes e a criança pega o alimento, cheira, lambe, esfrega na cara e joga no chão. Aí você fala, só fez sujeira, não comeu nada. Pra mim isso foi muito importante. Por quê? Ela viu e falou, isso é verde. Nossa, tem cheiro de brócolis. Lambeu, isso tem gosto de brócolis. Mesmo que ela não tenha comido. E ela descobriu que isso é o brócolis, isso é a cenoura, isso é um alface, isso é uma maçã, isso é uma banana. Então a gente dá em pedaços. Existe o corte certo do BLW, sempre na longitudinal, nunca na transversal, porque diminui os riscos da criança engasgar. Então, para as mamães que estão começando a introdução alimentar, calma, respira. Primeiro ano de vida, o principal alimento ainda é o leite, seja materno ou seja fórmula. A criança às vezes demora 2, 3 meses aí para começar a comer. Então, quanto mais você oferecer para ela, melhor. Era uma vez um escritor famoso que queria testar sua popularidade. Por isso, criou um pseudônimo e estreou na mesma categoria de livros onde já fazia muito sucesso. Depois de muitos anos, Richard Bachman finalmente terá todos os seus livros publicados numa nova coleção aqui no Brasil. A estreia se dá com a dica de hoje do Orelha e Capa Dura, A Longa Marcha. Quem é fã já sabe. Bachman nada mais é do que o pseudônimo de Stephen King, um episódio que inspirou o próprio mestre a escrever A Metade Sombria, onde um autor de livros policiais é assombrado e perseguido pela sua própria criação. Agora, além de A Longa Marcha, também devem sair por aqui em novas edições livros como A Maldição do Cigano, Os Justiceiros, A Alta Estrada e outros títulos esgotados de King com o pseudônimo de Bachman. Quem é fã da obra do mestre do terror não pode perder. Conhecido como Parque da Cidade, o Parque Leopoldo Estásio Vanderlinde, em Praia Grande, é um dos lugares onde a pressa não tem vez. Dá tempo de passear com o seu amigo de 4 patas no Parque Dog, dá para cuidar da saúde na pista de Cooper, dá para planejar aquele piquenique em família e até para apreciar a beleza do Orquidário Municipal. Muito procurado por turistas e moradores, o Parque da Cidade ainda tem muito verde e áreas para descansar e relaxar. Conheça o Parque da Cidade em Praia Grande. Ele fica aberto todos os dias, das 7 da manhã às 8 da noite e a entrada é gratuita. E no próximo bloco você vai ver que contar histórias não é tão simples assim. E quem vai contar isso pra gente? Bom, você já vai ver, é rapidinho. Quem gosta de história pode passar muitas horas apenas admirando os monumentos espalhados pela cidade mais antiga do Brasil. São Vicente guarda alguns tesouros que podem ser descobertos apenas se passeando por suas ruas, praças e avenidas. Do famoso Marco Zero, passando pelo Monumento da Independência ou a homenagem ao Padre José de Anchieta, São Vicente parece inspirar história a cada esquina. Se você ainda não conhece os monumentos de São Vicente, experimente dar uma volta pelo centro, ruas e praças da cidade. Afinal, curtir a cidade faz bem.
Imagina uma situação de trabalho ali com colegas, ou mesmo até uma situação familiar. Em qualquer comunicação presencial, tem duas coisas super importantes. A primeira delas é olho no olho, tá? Então, a gente gosta de conversar com quem está olhando pra gente, a gente não gosta de conversar com quem não consegue encarar a gente. O nosso cérebro interpreta isso como uma fuga, como se a pessoa tivesse algo a esconder. Às vezes é só timidez, mas para outra pessoa fica sempre um ponto de interrogação. Então, eu tenho que sempre procurar olhar de frente para a pessoa, tá? E muitas vezes a pessoa está lá ocupada, digitando e tal, não olha no outro. E a comunicação, quando ela é feita, dependendo da comunicação, se você quer que ela tenha um resultado bom, é melhor que ela seja feita de olho no olho e de preferência com um direcionamento do corpo também, um para o outro, assim, pés com pés, tá? E não uma comunicação um olhando para um lado e o outro olhando para o outro, assim, que isso não aproxima, não conecta. A outra coisa são as expressões faciais. Expressões faciais também dizem muito sobre a gente. E a gente faz essa leitura o tempo todo, tá? E até mesmo quando é uma expressão facial bem pequenininha, a gente faz. Olha só, vou te dar um exemplo. Imagina que você tem uma pessoa querida, que você gosta e você resolveu presentear essa pessoa, aniversário dela, digamos assim, você resolveu presenteá-la, você escolheu um belo presente, pediu para fazer uma linda caixa de presente, com um laçarote lindo e maravilhoso, aí você chega para a pessoa, entrega o pacote e a pessoa fala as palavras certinhas. Ah, muito obrigada, nossa, você é sempre tão gentil, não precisava, mas... Aqui, logicamente, que eu exagerei, né? O tom de voz e tal. Mas sabe quando você sai com aquela sensação de que você não agradou? Por quê? As palavras que foram selecionadas para serem usadas naquele momento foram as certas, as corretas, o que manda a boa educação. Mas uma caída de olhos, um sorriso que murcha, um tom de voz que cai para baixo, para o nosso cérebro, a gente já entendeu, puxa vida, não agradei. A pessoa já tinha igual, ou não gosta desse tipo de presente. Enfim, sabe todas essas sensações que a gente sai, nossa, senti que eu não agradei? Ou o contrário, imagina também uma situação de entrevista de emprego. Você sai, você dá o seu melhor ali e você sai confiante. Chega em casa e fala, nossa, eu acho que dessa vez vai. Eu senti que vai. Ou o contrário, acho que não vai rolar. Certamente o entrevistador, né, quem estava te entrevistando ali para aquela situação de emprego, ele falou as palavras corretas também, mas o nosso cérebro ele percebe mínimos microsinais na expressão facial que nos indicam muito. Então, a gente faz essa leitura o tempo todo, alguns mais, alguns menos, mas eu sempre recomendo, fiquem atentos à linguagem corporal, porque a linguagem corporal, ela não foi aprendida, a gente praticamente nasce com isso. As palavras a gente aprendeu, mas a linguagem corporal não. Todo mundo gosta de uma boa história, principalmente nós aqui do Faz Bem. Por isso, fomos conversar com quem mais entende do assunto. Olha só essa história. Contar histórias é um talento que pouca gente tem. Agora, contar histórias que divertem e ensinam de maneira diferente é só para pessoas como Beto Vieira. Todo dia era a mesma coisa. Assim que o sol nascia, o galo levantava e acordava todos da fazenda cantando assim. Todos nós somos contadores de histórias. Quando a gente abre um jornal, quando a gente lê um livro, quando alguém conta pra gente o que aconteceu no dia anterior, ela está contando uma história. Então, as histórias são tão importantes porque elas já fazem parte do ser humano. Elas estão presentes na gente desde sempre, desde os primórdios lá. Os homens das cavernas já contavam histórias quando eles representavam o dia da caçada, ou até mesmo quando eles desenhavam as pinturas rupestres, era um jeito de contar histórias, né? Então, a história é muito importante, todos nós somos contadores de histórias e que maravilha que a gente pode se comunicar oralmente através de histórias.
A cabra ficava só observando, até que um dia ela falou para os outros animais: eu não entendo porque o fazendeiro fica tratando o burro dessa maneira. Ele leva para o burro as melhores comidas, e para nós o que resta? Apenas migalhas. O fazendeiro Mateus chamava todo mundo para ver o boi dançar. E o boi dançava. Já a Camila Genaro tem outro estilo, um jeito que é só dela mesmo. Espontânea e desinibida, ela canta e encanta crianças e adultos há 26 anos. Por incrível que pareça, eu era muito tímida, muito. E aí eu fui fazer um curso que apareceu por aqui na época em Santos, numa universidade, de contação de histórias. Falei, vou lá para ver o que é isso, vai ajudar, né? A dar aula, contação de histórias, enfim. E eu fui lá, primeiro dia eu disse, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Eu morri de vergonha, porque já tinha que interpretar as histórias e tal. Só que aí foi passando e eu fui descobrindo a contadora de histórias que existia já dentro de mim. Só foi aquele start, sabe? Aquele ponto de partida. Aquela vontadinha foi crescendo dentro de mim com o curso, porque eu já contava histórias, sem saber que aquilo podia ser uma profissão. Vá dormir, que eu avisei que você não era para mexer com essas coisas. Mas será que fazer a imaginação dos outros ganhar asas apenas com o dom de narrar pode ser considerado uma profissão? Para quem duvida, tá aí a resposta. Quando as pessoas perguntam para mim o que você faz, qual a sua profissão? Eu digo, eu sou contadora de histórias. Essa é a minha profissão. Gostaram de dançar, né? Quem vai dançar agora? Quem vai dançar? Eu quero dançar. O Faz Bem desta semana fica por aqui. Nos siga nas redes sociais e envie um vídeo seu contando pra gente o que te faz bem pro número que está aparecendo aqui na sua telinha. E não esqueça de enviar pra gente também a sua sugestão de nome pro nosso gatinho, o mascote do programa. Um ótimo final de semana e até a próxima. Tchau, tchau. O que me faz bem? É andar de skate, jogar futebol, altinha, tudo, tipo isso que deixa um ânimo na minha vida, entendeu? O que me faz bem? Meus amigos. Praticar polidense e cuidar dos meus gatos. Sair com meus amigos, ir na praia, jogar uma bola.